Um milionário levou sua recepcionista a um jantar de gala. E o que ela fez chocou a todos. Antes de começarmos essa história, comente abaixo de qual cidade você está assistindo. Agora aproveite e prepare-se para emoções fortes. James Cooper, CEO da Cooper International, estava prestes a encarar uma das noites mais cruciais de toda a sua carreira. Sua multinacional, avaliada em bilhões, estava afundando em escândalos. Denúncias sobre condições de trabalho abusivas, práticas antiéticas e uma liderança acusada de total falta de empatia. Investidores estavam pulando fora como ratos, de um navio afundando, e a imprensa não dava trégua. Aquele jantar de gala era a última chance. A única. Se ele não conseguisse reconquistar a confiança dos principais investidores, seria o fim da linha. E para isso, cada detalhe precisava ser perfeito, sem margem para erros, hein, Sr. Cooper? Disse Greg, seu assistente, interrompendo seus pensamentos com uma urgência desconfortável. Temos um problema. Megan cancelou. James levantou os olhos do computador com expressão de incredulidade. Como assim cancelou? Emergência familiar. Ela não vai ao jantar. O sangue subiu à cabeça de James. Megan era a escolha ideal. Charmosa, experiente, transmitia exatamente a imagem de sucesso que ele precisava ao seu lado. E o que você sugere, Greg? Não temos tempo de arranjar outra pessoa. Greg hesitou, como quem pisa em vidro quebrado antes de sugerir. Talvez alguém da equipe? James soltou um riso seco e sarcástico. Aquilo beirava o absurdo, mas o relógio não perdoava. Do alto de sua janela, ele olhou para o saguão da empresa. Lá embaixo viu Emma Taylor, a recepcionista, conversando com um entregador, organizando pacotes com firmeza, mas com uma calma surpreendente. Havia algo nela. Simplicidade, elegância, discreta, potencial. Traga ela aqui, agora. Minutos depois, Emma entrou na sala do CEO, visivelmente nervosa. Nunca havia falado diretamente com ele. Nunca sequer pisado naquele andar. Sr. Cooper, disse, educada, porém cautelosa. James a observou como quem avalia um ativo de alto risco. Preciso que me acompanhe a um jantar de gala esta noite. É um evento importante para investidores. Seu único trabalho será sorrir, ser educada e, acima de tudo, não dizer nada desnecessário. Entendido? Emma ficou surpresa. Aquilo não era um convite. Era uma ordem. E ela não estava sendo paga para isso. Mas algo lhe dizia que aquilo podia ser uma chance. Sim, senhor. Respondeu com firmeza, mesmo sem fazer ideia do que estava prestes a enfrentar. James assentiu para Greg, encerrando o assunto. Certifique-se de que ela esteja apresentável, algo sofisticado. Nos encontramos às 19 horas. Não se atrase às 19 horas em ponto. Emma estava pronta. Usava um vestido azul marinho elegante que realçava sua postura confiante, embora por dentro ainda se sentisse deslocada. James, já esperando no carro, a analisou por um segundo e aprovou com um leve aceno. Você aprende rápido. Vamos. O caminho foi silencioso, tenso. Emma tentava entender por que fora escolhida. James, por sua vez, revisava mentalmente os argumentos que precisava usar para convencer os investidores. Ao chegarem ao luxuoso hotel, James virou-se para ela, frio e direto. Lembre-se, discrição e profissionalismo, nada além disso. Emma não respondeu. Mas por dentro ela sabia. Aquela era a oportunidade que esperou a vida inteira. Era a hora de mostrar que era muito, muito mais do que apenas uma recepcionista. Enquanto atravessavam as portas iluminadas do Duazinzi Grand Plaza Hotel, Emma sentiu os olhos dos investidores se voltarem para ela. O salão estava repleto de luxo. Lustres de cristal iluminavam vestidos deslumbrantes e ternos impecáveis. Era um desfile de poder e influência. James Cooper caminhava, com sua típica confiança gélida. E ao lado dele, Emma Taylor, embora visivelmente nervosa,
Manteve a cabeça erguida e a postura impecável ao atravessar aquelas portas imponentes. Olhares curiosos imediatamente se voltaram para eles. Quem era a mulher ao lado do poderoso CEO? Muitos presumiram que fosse apenas uma acompanhante contratada. Emma percebeu o julgamento silencioso, mas optou por ignorá-lo. "Não saia do meu lado", murmurou James, sem sequer olhar para ela. "Claro, senhor", respondeu Emma em tom profissional, embora por dentro sua determinação estivesse crescendo a cada segundo. Logo, um grupo de investidores influentes se aproximou, liderado por Oliver Hayes, um magnata conhecido por seu olhar crítico e sua visão progressista. James o cumprimentou com um aperto de mão firme, mas Oliver desviou a atenção para Emma, lançando-lhe um olhar curioso. "E quem seria essa jovem dama?" perguntou com um sorriso educado, mas em um tom carregado de interesse. Antes que James pudesse responder, Emma tomou a frente com confiança. "Emma Taylor. Trabalho na Cooper International." James franziu a testa, mas permaneceu em silêncio. "Interessante", disse Oliver claramente intrigado. "E o que você acha da situação atual da empresa?" Emma sentiu o peso da pergunta. Era o tipo de questão que poderia facilmente ser uma armadilha, mas também era uma oportunidade, uma chance de mostrar quem ela realmente era. "Acredito que toda empresa enfrenta desafios", começou, escolhendo cuidadosamente cada palavra, "mas vejo potencial para mudanças reais, especialmente quando o foco inclui o impacto humano." O grupo ficou em silêncio por um instante, surpreendido com sua resposta. James apertou os lábios, visivelmente desconfortável. À medida que a noite avançava, os investidores começaram a debater práticas de responsabilidade social. James, fiel à sua abordagem calculada, falava apenas de lucros e números. Mas Oliver, já demonstrando certa insatisfação, voltou-se novamente para Emma. "Senhorita Taylor, já que você trabalha na empresa, qual seria, na sua opinião, a melhor maneira de reconquistar a confiança do público?" Emma notou o incômodo de James. Responder poderia contrariá-lo, mas calar-se significava desperdiçar sua chance. "É preciso mais do que estratégias de marketing", disse, olhando diretamente para Oliver. "É necessário ouvir as pessoas, funcionários, clientes, entender suas histórias, investir em ações que vão além dos números. Isso não só melhora a reputação, como cria uma conexão verdadeira com o público." O silêncio que se seguiu foi denso, até que uma risada curta de Oliver quebrou o clima. Finalmente, alguém com uma perspectiva interessante. Os demais investidores começaram a murmurar entre si, aparentemente em acordo com ela. James, agora visivelmente irritado, tentou retomar o controle da conversa. "A Emma não está familiarizada com os desafios da liderança em larga escala. Claro que ela está aqui apenas para observar." Oliver sorriu, mas não recuou. "Às vezes é exatamente uma perspectiva de fora que precisamos." Ao final do jantar, Emma havia captado a atenção de todos. Vários investidores se aproximaram para conversar com ela, elogiando sua clareza e coragem. James, por outro lado, mal trocou uma palavra com ela no caminho de volta. Já dentro do carro, ele finalmente quebrou o silêncio. "Você ignorou completamente minhas instruções." Emma virou-se para ele mantendo a calma. "Apenas respondi perguntas. Não fiz nada de errado." James apertou o volante com força, a frustração evidente. "Você chamou atenção desnecessária. Isso não é aceitável." Ela não respondeu. Por dentro, sabia que havia ultrapassado alguns limites, mas também sabia que tinha impressionado as pessoas certas. Emma olhou pela janela enquanto o carro cruzava a cidade iluminada. Algo dentro dela sussurrava que aquela noite mudaria tudo, para melhor ou para pior. Na manhã seguinte, o clima na sede da Cooper International estava mais tenso do que nunca. Emma chegou pontualmente, mas o burburinho nos corredores deixava claro
As conversas do jantar da noite anterior haviam se espalhado. Alguns colegas a observavam com curiosidade, outros com sorrisos discretos de aprovação. Mas Emma sabia. A única opinião que realmente importava naquele momento era a de James Cooper. Às 9h em ponto, uma mensagem apareceu em sua tela. Emma, na minha sala. Agora, James. Ela respirou fundo antes de se levantar e caminhar até a sala do CEO. A porta estava entreaberta. James estava de costas, olhando pela janela, mãos nos bolsos. Seu tom, ao recebê-la, foi frio, direto. Sente-se. Emma obedeceu, mantendo-se serena. Você desobedeceu minhas ordens ontem à noite, Emma. Pedi descrição. Não só ignorou, isso como se tornou o centro das atenções. Ela franziu o senho, mas respondeu com firmeza. Eu apenas respondi às perguntas que me fizeram. Não fiz nada de errado, Sr. Cooper. James se virou para encará-la. Seu rosto, impassível como mármore. Não cabe a você decidir o que é certo ou errado nesse contexto. Seu papel era me acompanhar, não compartilhar suas opiniões. A raiva subiu por dentro de Emma, mas ela a conteve com maestria. Se minhas respostas ajudaram a melhorar a imagem da empresa diante dos investidores, então eu cumpri um papel positivo. James bateu levemente na mesa, encerrando o diálogo com um gesto. Você não entende. Eu não posso me dar ao luxo de mais distrações. Você está demitida. A palavra explodiu como uma bomba. Emma até esperava por isso, mas ouvir ainda doía. Mesmo assim, não protestou. Levantou-se com elegância, sem perder o controle. Entendido. Sua voz era tranquila, mas os olhos diziam tudo. A força de quem não se deixa abalar facilmente. Sem mais uma palavra, ela deixou a sala. Naquela tarde, enquanto embalava seus pertences, o telefone tocou. Ela quase ignorou, mas ao ver um número desconhecido, atendeu. Senhorita Taylor, aqui é Oliver Hayes. Podemos tomar um café? Há algo que gostaria de discutir com você. Oliver era um dos investidores com quem ela conversara na noite anterior. Intrigada, Emma aceitou. 1 hora depois, estavam sentados em uma cafeteria próxima. Vou direto ao ponto, Emma, disse Oliver cruzando os braços. A Cooper International precisa de uma nova liderança, especialmente na divisão europeia. Fiquei impressionado com o que você disse ontem, e acredito que você tenha o perfil ideal para assumir um cargo importante lá. Emma piscou surpresa. Está me oferecendo um emprego? Estou oferecendo a você o cargo de CEO da divisão europeia. A diretoria ainda precisa aprovar, mas acredito que isso será apenas uma formalidade. Ela hesitou. Era uma proposta grandiosa, quase inacreditável. Mas depois de tanto ser subestimada, liderar algo de impacto era simplesmente irresistível. Eu aceito, disse com firmeza. 2 dias depois, James Cooper recebeu a notícia. E a fúria em seus olhos foi impossível de esconder. Oliver Hayes havia nomeado Emma Taylor como CEO da divisão europeia, e o conselho aprovou a decisão quase instantaneamente. Isso significava que, embora tecnicamente subordinada ao Conselho Geral, Emma agora detinha um nível de influência igual ao de qualquer outro executivo de alto escalão da Cooper International. Vamos brincar com quem só lê os comentários? Digite McDonald's aí embaixo. Só quem está realmente acompanhando vai entender. Agora, vamos continuar. Quando James soube que teria que participar de uma reunião liderada por Emma, para alinhar as novas diretrizes entre as divisões, sua irritação era impossível de disfarçar. Ele sabia que teria que encarar ela de novo, mas desta vez, como alguém com o mesmo poder que ele. A reunião seria na sede da Cooper International. Emma chegou com uma confiança renovada. Vestia-se com elegância sóbria, carregava documentos organizados e exalava postura de liderança. Ao entrar na sala de conferências, encontrou James já sentado, rodeado por outros executivos. Senhorita Taylor,
disse ele, forçando um sorriso que parecia mais uma provocação. Ou devo dizer, CEO Taylor. Apenas Emma está ótimo, Sr. Cooper. Respondeu ela calma, antes de iniciar sua apresentação. Durante a reunião, Emma demonstrou clareza, visão e firmeza. Apresentou um plano estruturado para implementar práticas mais éticas e transparentes em toda a divisão europeia. Alguns executivos demonstraram apoio imediato. Outros, claramente alinhados com James, expressaram resistência disfarçada de preocupações estratégicas. Ao final, James se aproximou dela em particular. Apresentação impressionante, disse ele com um tom encharcado de ironia. Mas espero que esteja ciente de que, na prática, essas ideias não são tão simples de implementar. Emma manteve a compostura. Nunca esperei que fosse fácil, Sr. Cooper, mas sei muito bem como lidar com obstáculos. Os dois se encararam por um instante. O ar ficou denso. Estava claro que nenhum dos dois recuaria. Mas algo estranho pairava entre eles. Uma mistura incômoda de respeito e provocação. Quando Emma deixou a sala, James percebeu algo desconcertante. Lidar com ela seria muito mais complicado do que ele havia previsto. E mesmo assim, ele não conseguia tirar da cabeça aquele olhar determinado. Emma Taylor sabia que assumir o cargo de CEO da divisão europeia da Cooper International era apenas o começo de uma batalha muito maior. Ela estava ciente de que James Cooper não facilitaria sua vida e que a resistência interna seria feroz, mas sua vontade de transformar a empresa e provar que merecia estar ali era mais forte do que qualquer obstáculo. Por outro lado, James passou a observar cada movimento dela com atenção cirúrgica. Não conseguia decidir se admirava sua coragem, ou se a via como uma ameaça direta ao seu império. Uma coisa era certa: o confronto era inevitável. Uma semana depois da primeira reunião, Emma convocou uma nova videoconferência com os executivos das divisões, incluindo James. O objetivo: discutir o plano de alinhamento global com o novo Código de Conduta Corporativa, baseado em responsabilidade social e transparência. Fiel ao seu estilo provocador, James entrou na reunião com atraso, ajeitando a gravata como se o descaso fosse ensaiado. Quando se sentou, Emma já havia iniciado sua apresentação. A implementação desse código exigirá mudanças significativas na cultura da divisão, disse ela com firmeza. Mas acredito que isso seja essencial para reconquistar a confiança do público e reter os talentos que ainda temos. O jogo corporativo estava apenas começando, e as peças agora se moviam em tabuleiros diferentes. Emma respondeu com calma. James cruzou os braços, esperando sua vez de falar. Quando ela abriu espaço para perguntas, ele foi o primeiro a levantar a voz. Isso soa muito idealista, Emma, começou, o tom carregado de sarcasmo. Mas você já considerou como isso vai afetar os custos operacionais? A última coisa que precisamos agora é comprometer nosso orçamento com iniciativas que, francamente, podem nem trazer retorno. Emma manteve a compostura, mas havia um brilho desafiador em seu olhar. Acredito que os números são apenas parte do problema, Sr. Cooper. Nosso maior custo no momento é o impacto negativo na reputação da empresa. Cada centavo investido em transparência será recuperado com a confiança do mercado e a retenção de talentos qualificados. Outros executivos murmuraram em sinal de aprovação, e James percebeu que estava perdendo terreno. Quando Emma detalhou as etapas práticas do novo código, incluindo auditorias em todas as divisões, James interrompeu novamente. Auditorias internas? Parece que estamos nos preparando para cavar mais buracos do que conseguimos tapar. Estamos cavando esses buracos há anos, Sr. Cooper, retrucou Emma firme. Fingir que eles não existem não os faz desaparecer. O clima na sala ficou denso, carregado de tensão. Os demais executivos olhavam de um para o outro, claramente divididos. Ao final da reunião, Emma concluiu. Entendo que mudanças são desconfortáveis, mas se quisermos sobreviver no mercado atual, precisamos ir
Além do lucro imediato, esta é uma decisão de longo prazo. James permaneceu em silêncio, mas a expressão em seu rosto deixava claro que a batalha estava longe de terminar. Depois da reunião, James esperou por Emma no corredor. Assim que ela saiu da sala, ele a interceptou. Você realmente acha que pode me dar ordens? Disse, cruzando os braços. Emma parou, avaliando-o por um instante antes de responder. Não estou dando ordens, Sr. Cooper. Estou propondo mudanças que beneficiam a empresa como um todo. Se isso parece uma ameaça à sua autoridade, talvez o problema não esteja na minha proposta. James deu um passo à frente, diminuindo a distância entre os dois. Cuidado, Emma. Você está pisando em terreno perigoso. Ela se manteve firme, sem recuar. Não me subestime, James. Já fui demitida antes por dizer o que penso. Isso não me impediu de chegar onde estou agora. Se você acha que pode me intimidar, está subestimando a pessoa errada. Por um momento, o silêncio reinou entre eles, enquanto seus olhares se encontravam. Havia mais do que apenas tensão profissional no ar. James sentia uma mistura de frustração e admiração pela coragem dela, enquanto Emma percebia que por trás da arrogância de James havia alguém com medo de perder o controle. Nos dias que se seguiram, a tensão entre os dois era perceptível para todos ao redor. Enquanto Emma focava em implementar mudanças na filial europeia, James usava sua influência para desacelerar alguns dos processos. Apesar dos desafios, nenhum dos dois estava disposto a recuar. Emma começou a conquistar o apoio de outros executivos. Sua postura direta, aliada à capacidade de ouvir sugestões, a tornava uma líder acessível, em um contraste gritante com o estilo autoritário de James. Ao final da semana, Emma recebeu uma notificação. James havia convocado uma reunião do conselho, sem informá-la. Ela entendeu na hora, ele estava tramando algo, mas sabia também. Estava pronta para enfrentá-lo mais uma vez. Enquanto revisava seus documentos para a reunião, um pensamento passou por sua mente como uma flecha certeira. Se James acha que pode me derrubar, está prestes a aprender uma lição. A notícia da reunião não programada chegou enquanto Emma ajustava os últimos detalhes do cronograma para a implementação do novo código de conduta. Ela conhecia James o suficiente para saber que ele não atacaria diretamente, sem um motivo que pudesse justificar, mas também sentia que ele estava preparando o terreno para minar sua posição. Na manhã seguinte, Emma chegou cedo à sala de conferências. Estava determinada a se defender de qualquer ataque. À medida que os membros do conselho iam chegando, ela manteve uma postura firme e serena, mesmo quando James entrou com um sorriso de autoconfiança estampado no rosto. Bom dia a todos, começou ele, assim que o ambiente se acomodou. Convoquei esta reunião para discutirmos algumas preocupações sobre o impacto financeiro das novas políticas que estão sendo implementadas. Emma respirou fundo. Aquilo era uma tentativa clara de descredibilizá-la. James apresentou gráficos, tabelas, projeções, tudo apontando para os supostos altos custos das auditorias e mudanças propostas por ela. Usou termos como impraticável e arriscado, tentando pintar um quadro sombrio de caos financeiro. Quando Darius terminou, os olhares se voltaram para Emma. Ela se levantou com calma, pegou um marcador e caminhou até o quadro branco. Vamos falar sobre custos reais, disse, desenhando uma linha reta. Aqui à esquerda, temos os prejuízos financeiros com processos, danos à reputação e rotatividade de funcionários nos últimos 3 anos. Do outro lado, os custos estimados para implementar as mudanças que estamos propondo. Virou-se para os executivos, o marcador firme na mão. Agora sejamos honestos. Qual desses custos parece mais sustentável a longo prazo? Um silêncio se instalou. Em seguida, alguns murmúrios de aprovação começaram a surgir. Emma aproveitou o momento. Ignorar esses problemas não é uma estratégia viável. Precisamos enfrentá-los agora, ou arriscamos danos ainda maiores à nossa credibilidade e às nossas oportunidades. Enquanto falava, vários executivos começaram a concordar.
Entre eles, Robert McCain, um dos membros mais antigos do conselho, que não se pronunciava havia meses. Sua voz soou firme. Emma está certa. Já ignoramos esses problemas por tempo demais. É hora de uma abordagem mais responsável. James tentou interferir, mas Robert era influente. E aos poucos, outros começaram a se posicionar ao lado de Emma. Ao fim da reunião estava claro. James havia perdido o apoio da maioria. Mas ele não demonstrou frustração. Apenas lançou um olhar calculado a Emma antes de deixar a sala, como se já estivesse arquitetando seu próximo movimento. Nas semanas seguintes, James agiu nas sombras. Reuniu aliados dentro da empresa. Atrasou aprovações de orçamento para projetos liderados por Emma. Publicamente, dizia estar tomando precauções financeiras. Mas Emma sabia. Aquilo era sabotagem disfarçada. E ele não iria parar por... Aí Emma, no entanto, se recusava a recuar. Com uma resiliência quase desconcertante, encontrou maneiras de contornar os atrasos, buscando apoio direto do conselho e explorando alternativas criativas para manter seus projetos em andamento. Cada obstáculo que James colocava em seu caminho só parecia alimentar ainda mais sua determinação. Durante uma reunião semanal, a tensão entre os dois chegou ao limite. Emma apresentava os primeiros resultados de uma auditoria piloto em 1101, uma das filiais europeias, revelando um aumento expressivo na satisfação dos funcionários. James a interrompeu, cortante. E o impacto nos lucros? Está convenientemente deixando isso de fora? Emma o encarou, mantendo a voz firme. Estou apresentando impactos mensuráveis. Os números financeiros estarão no relatório trimestral, como sempre estiveram. Que conveniente, retrucou. James, com o sarcasmo escorrendo de cada sílaba. Emma respirou fundo. Conveniente, Sr. Cooper. É usar objeções financeiras como desculpa para evitar mudanças que são, no fundo, inevitáveis. Silêncio absoluto. Mais uma vez, a firmeza. Emma deixou todos na sala impressionados. Mas a rachadura entre ela e James se aprofundava, e já não era mais possível disfarçar. A rivalidade entre os dois ultrapassou as barreiras do ambiente corporativo. Durante um evento empresarial, ambos foram convidados para participar do mesmo painel sobre liderança. A tensão já estava no ar quando James tomou a palavra. E ele não desperdiçou a oportunidade. Liderar é sobre firmeza e clareza, disse, mirando o público, mas com um alvo bem específico. Nem sempre é possível agradar a todos. Decisões difíceis precisam ser tomadas, mesmo que incomodem, Emma. Falou em seguida com um tom calmo, mas cheio de propósito. Liderança também é sobre adaptabilidade e empatia. Os maiores líderes não ignoram as mudanças ao seu redor. Eles as abraçam e transformam essas mudanças em sua força. A plateia sentiu o embate. Não era apenas uma troca de visões. Era um duelo de titãs, com farpas veladas e verdades cruas. A dinâmica entre eles era magnética, tensa, imprevisível, impossível de ignorar. Apesar dos confrontos constantes, algo inesperado começou a surgir sob a superfície. Entre provocações e discursos cortantes, um respeito silencioso começava a crescer. Emma passou a reconhecer a mente estratégica de James, e ele, ainda que relutante, começou a admirar a visão e a coragem dela. Nos raros momentos de silêncio, os olhares trocados diziam mais do que palavras jamais poderiam. Havia algo ali, algo que ambos sentiam, mas nenhum estava disposto a admitir. Ainda. Certa noite, enquanto revisava relatórios em seu escritório, James se pegou pensando em Emma, de um jeito que o desconcertou. Ao mesmo tempo, do outro lado do prédio, Emma percebeu que sua visão sobre James começava a mudar. Ele já não era apenas um obstáculo, era intrigante. As semanas seguintes foram marcadas por encontros tensos e momentos carregados de significado. O atrito continuava, mas havia algo a mais, uma conexão que nenhum nem outro conseguia ignorar.
Tudo mudou com uma viagem de negócios urgente. Um problema estratégico numa filial europeia exigia ação imediata. E os principais responsáveis, Emma e James, teriam que viajar juntos. O voo foi longo e começou em silêncio. Emma revisava documentos com foco. James, ao seu lado, olhava pela janela, perdido em pensamentos. Finalmente, ele quebrou o silêncio com o tom provocador que lhe era típico. Preparada para as perguntas difíceis, sem desviar os olhos dos papéis, Emma respondeu: "Sempre estive." Ele deu um leve sorriso, intrigado com a resposta rápida dela. Mas, ao longo da viagem, apesar dos olhares trocados e dos breves comentários, a tensão entre eles parecia diferente. Havia menos hostilidade e mais curiosidade. Ao chegarem à filial, uma reunião importante com os líderes locais revelou um problema inesperado. Os números de produtividade estavam abaixo do esperado, e os gerentes alegaram que as mudanças propostas por Emma tinham gerado resistência entre os funcionários. James, fiel ao seu estilo direto, não perdeu tempo em apontar o problema. "Eu te avisei que mudanças drásticas poderiam causar resistência, Emma. Agora estamos lidando com as consequências." Mas ela não recuou. "Não é a mudança que está causando isso, James. É a falta de comunicação. Precisamos ouvir o que os funcionários estão dizendo." Determinada a encontrar uma solução, Emma organizou uma sessão de feedback com os trabalhadores da filial. James, relutante, decidiu acompanhá-la. No início, o ambiente estava tenso, mas à medida que os funcionários começaram a se abrir, ficou claro que muitos se sentiam desconectados da liderança e temiam as novas políticas. Emma assumiu a liderança, ouvindo atentamente e sugerindo ajustes que equilibravam as necessidades dos trabalhadores com os objetivos da empresa. James ficou impressionado com a habilidade dela de mediar o conflito e criar um ambiente colaborativo. Depois da reunião, Emma e James foram jantar em um restaurante local. O ambiente era acolhedor, com luz suave e música tranquila. Pela primeira vez, a conversa entre eles fluiu sem sarcasmos ou provocações. "Você foi impressionante hoje", admitiu James, após alguns minutos de silêncio. Emma o olhou, surpresa com a sinceridade. "Eu não sabia que você era capaz de elogiar alguém." Ele sorriu um pouco constrangido. "Nem eu. Mas preciso admitir quando vejo algo excepcional." Emma relaxou um pouco, sentindo-se mais à vontade. "Sabe, James, às vezes você me surpreende. Quando não está tentando me desafiar, parece quase humano." Os dois riram, e a tensão entre eles deu lugar a algo mais leve. No entanto, ambos sabiam que aquele momento tinha um significado maior do que estavam dispostos a admitir. No dia seguinte, um problema técnico na filial forçou Emma e James a trabalharem até tarde. Quando finalmente terminaram, uma tempestade os deixou presos no prédio, sem transporte disponível. Enquanto esperavam a chuva passar, sentaram-se na pequena sala de descanso da filial, tomando café e conversando. Pela primeira vez, Emma viu um lado mais vulnerável de James. Ele falou das pressões que enfrentava como CEO e dos sacrifícios que fez para chegar onde estava. "Às vezes sinto que tudo o que construí não significa nada", confessou, olhando para a xícara. "Em suas mãos. Talvez o problema esteja no que você escolheu valorizar", respondeu Emma com suavidade. Ele a olhou, surpreso com a profundidade das palavras dela. "E você, Emma? Por que ainda está aqui? Enfrentando tudo isso?" Ela sorriu pensativa. "Porque acredito que posso fazer a diferença. E apesar de tudo, acredito que você também pode." Enquanto a chuva continuava, ficaram em silêncio. Mas a proximidade entre os dois se tornou mais intensa. Quando seus olhares se encontraram por um breve instante, o tempo pareceu parar. James foi o primeiro a desviar o olhar, mas o impacto daquele momento o acompanharia pelo resto da noite. Algo dentro dele havia mudado, e ele sabia que não seria fácil ignorar. Nos dias seguintes,
James e Emma passaram a trabalhar juntos para resolver os problemas da filial europeia. Para a surpresa de muitos, inclusive deles mesmos, parceria começou a funcionar com uma eficiência inesperada. Ainda trocavam provocações de vez em quando, mas havia algo novo surgindo ali, uma cumplicidade crescente. Numa dessas noites, após mais uma reunião bem-sucedida, James a acompanhou até o hotel. Pararam diante da porta. Ele hesitou. E então disse: Emma, preciso admitir uma coisa. Ela o encarou intrigada. O que foi? Você me faz questionar muitas coisas. Sobre mim mesmo. Sobre como tenho levado minha vida. Emma ficou em silêncio. Mas seu olhar dizia mais que qualquer resposta. Talvez isso não seja algo ruim, James. Ela entrou no hotel. James permaneceu ali, parado na entrada, observando-a desaparecer pelo corredor. Sabia que estava se apaixonando, mas não tinha certeza se estava pronto para admitir. Nem para ela, nem para si mesmo. De volta à sede da Cooper International, James Cooper estava mais inquieto do que nunca. Desde a viagem à filial europeia, algo entre ele e Emma Taylor havia mudado. As provocações constantes e rivalidades afiadas haviam dado lugar a momentos de admiração mútua, e James já não conseguia ignorar o que sentia por ela. O problema era que admitir isso significava abrir mão do controle, algo que ele sempre valorizou intensamente. Emma, por sua vez, também percebia que algo havia mudado. Tentava manter os laços estritamente profissionais, mas os momentos vividos durante a viagem permaneciam vivos em sua memória. Ela sabia, estava começando a enxergar James além do chefe arrogante que conhecera. Na primeira reunião após o retorno, a tensão entre os dois atingiu o ápice. Emma apresentou um novo projeto voltado a fortalecer a transparência com os funcionários, com um investimento significativo em treinamentos e benefícios. James, sentado na outra extremidade da mesa, esperou pacientemente até ela terminar, antes de levantar sua objeção. Emma, isso é ambicioso, mas você está ignorando o impacto financeiro. Estamos lidando com uma recuperação lenta. Adicionar mais custos agora não é viável. Emma manteve a calma. James, já provamos que investir nos funcionários aumenta a produtividade e reduz a rotatividade. Não é custo, é investimento estratégico. Estratégico, retrucou James, o sarcasmo escorrendo da voz. Parece mais uma aposta arriscada que pode nos empurrar ainda mais para o vermelho. Emma sentiu o calor subir, mas respondeu com firmeza. E qual seria a sua sugestão, então? Continuar no mesmo caminho que nos colocou nessa situação. Silêncio tenso caiu sobre a sala. Os demais executivos observavam em expectativa. James finalmente suspirou e balançou a cabeça. Faça como quiser, mas não diga que eu não avisei. Após a reunião, Emma decidiu que não deixaria aquilo passar. Foi direto à sala deles, sem bater. Encontrou James à mesa, encarando um relatório que claramente não estava lendo. Podemos conversar? Perguntou, cruzando os braços. Ele levantou os olhos surpreso, mas fez um gesto para que ela entrasse. O que é agora? Emma respirou fundo antes de responder. Por que está dificultando tudo? Você sabe que o que estou propondo é o melhor para a empresa. James deixou o relatório de lado e encarou Emma. Talvez porque você me faz sentir que estou perdendo o controle. As palavras escaparam antes que ele pudesse contê-las. E o choque no rosto de Emma foi imediato. O que você quer dizer com isso? Ela perguntou com hesitação. James se levantou, caminhando até a janela, tentando encontrar as palavras certas. Desde que você assumiu essa posição, você desafiou tudo em que eu acreditava sobre liderança. Sobre como as coisas deveriam ser feitas. E o pior, ele fez uma pausa. Você me fez questionar coisas que eu nunca quis pensar. Emma sentiu o coração acelerar, mas manteve a postura. Talvez isso seja algo bom, James. Ele soltou. Uma risada curta, sem humor. Bom, isso está me enlouquecendo.
O silêncio que se seguiu era denso, carregado. Emma finalmente quebrou o momento, dando um passo à frente. Talvez esteja na hora de parar de lutar contra isso e começar a entender o que realmente está acontecendo aqui. James se virou, e seus olhos encontraram os dela com uma intensidade que fazia o ar parecer mais denso. E o que exatamente está acontecendo, Emma? Ela não respondeu, mas o olhar que trocaram falava mais do que qualquer palavra. Naquela noite, Emma foi a última a deixar o escritório. Ao caminhar pelo corredor vazio, ouviu passos atrás de si. Ao se virar, viu James. Ele parecia ao mesmo tempo confuso e determinado. Emma, eu não consigo continuar fingindo que isso não está acontecendo. Começou ele, com uma voz mais suave do que ela jamais tinha ouvido. Ela permaneceu em silêncio, esperando que ele continuasse. Você mudou tudo. Eu não sei se estou pronto para isso, mas sei que também não quero continuar lutando contra. O coração de Emma batia como um tambor, mas ela manteve o olhar firme. E o que você quer fazer, James? Ele deu um passo adiante, diminuindo o espaço entre eles. Quero parar de fingir que não me importo. Quero ser honesto sobre o que eu sinto. Antes que Emma pudesse responder, James a surpreendeu com um gesto ousado. Ele segurou sua mão com delicadeza, como se pedisse permissão para avançar. E quando ela não se afastou, ele se inclinou lentamente até que seus lábios se encontraram. O beijo foi suave, mas carregado de emoções não ditas. Era como se toda a tensão entre eles tivesse finalmente encontrado um caminho de escape, se transformando em algo mais profundo, mais verdadeiro. Quando o beijo terminou, Emma se afastou levemente, ainda segurando sua mão. Isso muda tudo, James. Ele assentiu, com um olhar sério. Eu sei, mas acho que estamos prontos para essa mudança. Emma não tinha certeza se ele estava certo, mas algo dentro dela dizia que valia a pena arriscar. Naquela noite, a caminho de casa, Emma não conseguia tirar da cabeça o olhar de James. Algo havia mudado. E ela sabia que nada mais seria como antes. A relação deles agora caminhava sobre um terreno instável. O beijo havia rompido a barreira entre eles, mas não havia resolvido as tensões ocultas. No dia seguinte, Emma tentou se concentrar em suas responsabilidades. James também. Ambos estavam determinados a não deixar os sentimentos interferirem nos negócios. Mas o destino tinha outros planos. Uma semana após o beijo, Emma recebeu um e-mail anônimo, sem texto. Apenas um anexo confidencial. Ao abrir o documento, seus olhos percorreram dados, datas, assinaturas. Eram registros antigos, revelando práticas antiéticas realizadas sob supervisão direta de James. Anos atrás. Embora fossem do passado, a repercussão pública de uma divulgação como aquela poderia ser devastadora. Para ele, para a empresa, para tudo o que estavam construindo. Emma sentiu um nó no estômago. Confrontar James significava arriscar a confiança que estavam começando a construir, mas ignorar os documentos ia contra tudo em que ela acreditava. Decidiu esperar o momento certo para abordar a questão. Enquanto isso, James notava seu distanciamento. Nas reuniões, Emma permanecia profissional, mas algo em sua postura denunciava um conflito interno. Está tudo bem, Emma? Ele perguntou, quando os dois estavam sozinhos no corredor. Estou bem, só focada no trabalho. Ela respondeu, evitando o contato visual direto. James estreitou os olhos, desconfiado, mas não insistiu. Dias depois, durante uma reunião do conselho, uma notícia bombástica explodiu. Os documentos que Emma havia recebido haviam vazado para a imprensa. Manchetes começaram a circular, acusando James de práticas antiéticas no passado. A sala mergulhou no caos, com membros do conselho exigindo explicações imediatas. Vamos brincar um pouco. Para quem só lê os comentários, digite café nos comentários. Só quem chegou até aqui vai entender. Agora, voltando à história, James ficou atônito. Sua mente disparava tentando entender como informações confidenciais tinham sido expostas.
Quando seus olhos encontraram os de Emma, a realização veio como um soco no estômago. Foi você? Ele perguntou num tom baixo, mas acusador. Emma, chocada com a acusação, respondeu imediatamente. Claro que não. Você realmente acha que eu arriscaria tudo assim? Você sabia desses documentos, não sabia? Ele insistiu, ignorando todos ao redor. Emma hesitou. Sim, eu sabia. Mas eu não os vazei. James balançou a cabeça, incredulidade estampada em seu rosto. Você devia ter vindo falar comigo. Deixou isso acontecer. E agora quer que eu acredite que não teve nada a ver com isso? Antes que Emma pudesse responder, um membro do conselho interrompeu com firmeza. Precisamos de soluções, não de acusações, Cooper. Isso pode arruinar sua reputação e a da empresa. A reunião terminou abruptamente, mas a tensão entre Emma e James estava longe de acabar. Mais tarde, James entrou furioso no escritório dela. Bateu a porta com força, o rosto vermelho de frustração. Você devia ter confiado em mim. Ele explodiu. Em vez disso, escondeu isso como se fosse uma arma. Emma levantou da cadeira, igualmente furiosa. Você realmente acha que eu faria algo para prejudicar essa empresa? Recebi os documentos de forma anônima e estava tentando descobrir como lidar com aquilo sem causar um desastre. E causou exatamente o que estava tentando evitar. Ele rebateu, cruzando os braços. Emma respirou fundo, tentando conter a raiva. Sabe qual é o seu problema, James? Você não confia em ninguém além de si mesmo. Não consegue ver que as pessoas ao seu redor podem estar aqui para ajudar e não apenas ameaçar o seu precioso controle. James se aproximou, os olhos fixos nos dela. E você não entende o que é carregar o peso disso tudo. Não é só a empresa, Emma. É a minha vida. Emma não recuou. Talvez esteja na hora de parar de agir como se tudo girasse ao seu redor. O silêncio que se seguiu foi pesado, denso. James finalmente deu um passo para trás, balançando a cabeça. Acho que cometi um erro. Não devia ter misturado o pessoal com o profissional. Essas palavras atingiram Emma em cheio. Ela cruzou os braços, sentindo o peito apertar. Talvez você tenha razão. James saiu do escritório sem olhar para trás. Nos dias que se seguiram, nada parecia voltar ao normal. Emma e James mal se falavam. A empresa estava em crise, e ambos estavam focados em conter os danos. Ainda assim, o silêncio entre eles era insuportável. Apesar da raiva, Emma não conseguia ignorar o que sentia. Mesmo depois do confronto, ela sabia. Havia algo real entre os dois. James, por sua vez, estava dividido. Não queria admitir, mas sentia falta da presença dela, mesmo em meio ao caos. Durante as investigações sobre o vazamento, descobriram que o responsável por enviar os documentos à imprensa era um executivo veterano e aliado de longa data de James. Ele havia feito aquilo para enfraquecê-lo e tomar seu lugar como CEO. Quando a verdade veio à tona, James sentiu uma mistura de alívio e culpa. Sabia que devia um pedido de desculpas a Emma, mas não sabia por onde começar. Numa noite qualquer, ele apareceu na porta do escritório dela. Estava visivelmente desconfortável. Descobri quem vazou os documentos. Começou com a voz tensa. Emma o encarou surpresa. E não foi você, completou o tom carregado de arrependimento. Ela permaneceu em silêncio esperando que ele continuasse. Eu errei ao duvidar da sua lealdade. Emma se manteve serena. Você duvidou de mim porque nunca me viu como sua igual. Sempre achou que estava acima de mim, James. E isso precisa mudar. Ele assentiu, reconhecendo a verdade daquelas palavras. Você tem razão, e eu quero mudar isso. Se você me der a chance, Emma o analisou por um longo instante antes de responder. Vou pensar a respeito. As feridas ainda estavam abertas, mas ambos sabiam. Aquela conversa era um passo importante para reconstruir o que havia sido quebrado. Enquanto o observava sair, Emma teve uma certeza silenciosa.
Pela primeira vez, James parecia genuinamente disposto a mudar. Uma semana após o confronto, Emma e James continuavam sem trocar mais que palavras formais. Estavam imersos em suas responsabilidades, mas o peso do passado ainda pairava entre eles. Foi então que surgiu uma oportunidade inesperada de reconciliação. Um grande evento de gala foi marcado para reunir os principais parceiros e investidores da Cooper International. Uma noite luxuosa, realizada em um jardim impecavelmente decorado, com luzes suaves pendendo das árvores e música clássica preenchendo o ar. Emma chegou sozinha. Vestia um longo vestido preto que realçava sua elegância e transmitia uma confiança quase palpável. Os cabelos presos em um coque delicado, os lábios com um leve sorriso. Assim que entrou, os olhares se voltaram para ela. James, que já cumprimentava convidados do outro lado do jardim, virou-se ao ouvir os murmúrios de admiração vindos da entrada. E então, a viu. Seu fôlego falhou por um instante. Ela estava diferente, naquela noite. Quase irreal. Mas não era apenas a beleza que o impressionava. Era a força, a firmeza, a luz que ela irradiava. Ficou a observá-la por longos minutos. Viu como sorria, como conversava com os investidores com naturalidade, como sua presença magnetizava tudo ao redor. E pela primeira vez, James se sentiu vulnerável diante de alguém, mas sabia que precisava falar com ela. Depois de horas observando, de longe criou coragem. Encontrou Emma junto a uma mesa conversando com um grupo de investidores. Quando ele se aproximou, os convidados se afastaram discretamente, deixando espaço para o CEO. Emma, podemos conversar? Perguntou ele, a voz baixa e carregada de seriedade. Emma hesitou, mas algo no olhar dela dizia que esse momento era inevitável. Claro, respondeu com suavidade. James a conduziu para fora do salão, até um pequeno jardim iluminado por luzes de fada e velas delicadamente espalhadas. As árvores balançavam suavemente com o vento, e a música ao longe criava um clima quase mágico, como se o universo inteiro tivesse parado para assistir. Eles pararam sob um arco decorado com flores brancas. James virou-se para ela, claramente, nervoso. Você está linda esta noite, Emma. As palavras escaparam sem filtro, como se viessem direto do coração. Emma sorriu levemente, mas manteve a postura. Obrigada. James, mas tenho certeza de que não me trouxe aqui só para me elogiar. Ele riu, balançando a cabeça. Não foi só por isso. Eu tenho pensado muito sobre tudo o que aconteceu entre nós. Sobre como as coisas fugiram do controle, Emma. Cruzou os braços ouvindo. Eu fui um idiota, Emma. Duvidar de você foi meu maior erro. Mas o que mais me atormenta... Ele deu um passo mais perto. É o fato de que, desde o momento em que te conheci, você começou a mudar a forma como eu vejo o mundo. E, para ser honesto, isso me assusta. Emma piscou, surpresa com a franqueza. Por um momento não soube o que dizer. James. Ela começou, mas ele levantou a mão pedindo para continuar. Deixa eu terminar. Você me faz querer ser uma pessoa melhor, Emma. E eu não sei o que fazer com isso. Exceto dizer que eu... Ele hesitou, os olhos fixos nos dela. Que eu preciso de você. De todas as formas possíveis. Antes que Emma pudesse responder, James se inclinou e a beijou novamente. Dessa vez, o beijo foi mais profundo, mais honesto. Ele segurou o rosto dela com delicadeza, como se tivesse medo de que aquele momento desaparecesse. Emma retribuiu, sentindo um turbilhão de emoções que não sabia nomear. Desejo, medo, esperança, algo mais. Quando o beijo terminou, eles ficaram ali, em silêncio. O som de suas respirações suaves se misturava ao farfalhar das folhas e ao brilho distante das estrelas. Mas antes que qualquer palavra pudesse ser dita, um assistente apareceu correndo pelo jardim. Sr. Cooper, me desculpe pela interrupção, mas surgiu uma situação urgente que requer sua atenção imediata. James soltou um suspiro, claramente contrariado,
mas sabia que precisava lidar com aquilo. Olhou para Emma e seus olhos carregavam algo que já não conseguia esconder. Não, vá a lugar nenhum. Eu volto assim que puder. Emma assentiu, observando-o enquanto ele se afastava. Ficou no jardim sozinha tentando processar tudo. O beijo, as palavras, o que significava tudo aquilo. 10 minutos depois, James voltou. Mas algo em sua expressão havia mudado. Ele parecia tenso, preocupado. O que aconteceu? Emma perguntou. Imediatamente em alerta. Acabei de receber uma informação. Ele disse a voz mais baixa. Um dos investidores está tentando se aproveitar da crise recente. Ele quer adquirir uma fatia significativa das ações para influenciar o conselho. Contra mim. Emma franziu a testa. Quem? James hesitou, e então disse. Oliver Hayes. Emma ficou em choque. Oliver sempre demonstrou apoio às mudanças, à ética, às decisões dela. Saber que ele estava agindo pelas sombras foi um golpe inesperado. Faz sentido. Ela disse depois de um momento. O rei sempre foi estratégico. Mas eu nunca imaginei que ele fosse agir contra você. Assim. James passou a mão pelos cabelos, visivelmente frustrado. Eu não sei como lidar com isso sem provocar ainda mais caos. Emma tocou levemente o braço dele, puxando seu olhar de volta para o dela. Nós vamos lidar com isso juntos, James. Nos dias que se seguiram, tudo mudou. Emma e James trabalharam lado a lado para neutralizar as ações de Oliver. Juntos, reuniram aliados no conselho e apresentaram uma estratégia que não só salvou a posição de James, como também fortaleceu a empresa em meio à crise. Durante esse período, a relação entre eles se tornou mais sólida. Ainda havia desafios, sim, mas ambos sabiam que eram mais fortes juntos do que separados. Naquela noite, após mais uma reunião bem-sucedida com o conselho, James acompanhou Emma até a porta do escritório. Antes que ela entrasse, segurou sua mão com firmeza. Aconteça o que acontecer, não quero perder o que temos, disse ele com uma honestidade que tocou Emma profundamente. Ela sorriu, sentindo que, pela primeira vez, James estava despido de toda a armadura. Estava sendo simplesmente verdadeiro. Numa manhã, enquanto Emma analisava relatórios em seu escritório, recebeu uma mensagem inesperada de James. Preciso de você comigo hoje à noite. Prepare-se para algo especial. James. Ela ficou intrigada. James raramente fazia convites sem explicar detalhadamente o que esperava. Ao chegar ao local indicado, um restaurante luxuoso no centro da cidade, encontrou James à sua espera numa mesa reservada. Ele estava impecavelmente vestido e o ambiente era íntimo, iluminado por velas. O que é tudo isso, James? Emma perguntou ao se sentar. Achei que merecíamos uma pausa. Algo que não envolvesse gráficos, relatórios ou crises, respondeu ele com um sorriso sincero. Emma relaxou um pouco, embora ainda sentisse uma pontada de curiosidade. A noite seguiu agradável, repleta, de lembranças, risadas e até piadas sobre as tensões que enfrentaram juntos. Mas conforme o jantar se aproximava do fim, James ficou mais sério. Emma, tem algo que preciso te contar. Começou com um tom que deixava claro a importância do momento. Ela se inclinou levemente, aguardando. James respirou fundo antes de continuar. Fui convidado para participar de uma fusão com uma empresa internacional. É uma oportunidade enorme, mas tem um custo. Significa me afastar da Cooper International por pelo menos 1 ano, para liderar as negociações e a integração. Emma sentiu o coração apertar. E você quer aceitar? Não é uma questão de querer, é algo que pode salvar a empresa e garantir sua estabilidade no futuro. Emma sabia que ele estava certo, mas a ideia de vê-lo partir, justo agora, era dolorosa. Apesar de todas as dificuldades, eles haviam construído algo juntos, e a ideia de seguir sem ele era sufocante. Isso significa que
Não teremos mais isso? Ela perguntou hesitante. James estendeu a mão, segurando a dela com firmeza. Eu não sei como isso vai ser, mas quero que saiba. Isso não muda o que eu sinto por você. Na manhã seguinte, enquanto Emma ainda processava tudo o que havia acontecido, recebeu outra surpresa. Oliver Hayes havia convocado uma reunião emergencial do conselho. Ele estava prestes a apresentar uma proposta para assumir a posição de James durante sua ausência. Uma jogada estratégica clara para consolidar seu poder. Emma chegou à sala de reuniões determinada. Não iria deixar que tudo o que ela e James construíram fosse destruído. Aquela empresa carregava não só o nome de um legado, mas também a força de uma história que eles escreveram juntos. E ela não permitiria que isso fosse apagado. Oliver fez críticas veladas à liderança atual, insinuando que era hora de uma visão mais moderna e ousada. Com todo o respeito, Sr. Hayes, interrompeu Emma com firmeza, sua visão ousada parece ignorar os valores que estamos tentando reconstruir. Esta empresa precisa de consistência e integridade, não de sede por poder disfarçada de inovação. Oliver sorriu, mas seus olhos traíam uma pontada de irritação. E quem a senhorita sugere que assuma esse papel na ausência de James? Você mesma? O silêncio caiu sobre a sala como uma cortina pesada. Emma sabia que estava diante de uma encruzilhada e que não podia hesitar. Levantou-se lentamente, mantendo o olhar fixo em Oliver. Se for necessário, sim. Eu assumo. Após a reunião, Emma foi até o escritório de James. Ele já havia ouvido sobre a discussão no conselho. Você realmente disse que assumiria o comando da empresa? Perguntou ele em um tom que misturava surpresa e admiração. Eu não vou deixar o Oliver transformar isso aqui em caos. Nós lutamos demais para construir algo sólido, e eu não vou deixá-lo destruir tudo, respondeu Emma determinada. James se aproximou, pegando suas mãos entre as dele. Você sabe. O que isso significa, não sabe? Mais pressão, mais desafios. Eu sei, mas também sei que vale a pena. Ele a olhou longamente, como se estivesse tentando memorizar cada traço do rosto dela antes de dizer: Você é incrível. Sabia disso? Emma sorriu. Só estou tentando fazer o que é certo. Na véspera da decisão final do conselho, James a convidou para se encontrar com ele mais uma vez, mas dessa vez havia algo diferente no ar. Levou-a até um pier afastado, onde um iate os esperava silenciosamente sob o céu estrelado. Achei que precisávamos de um pouco de ar fresco antes das grandes decisões, disse ele enquanto o barco deslizava suavemente pelas águas. Conversaram por um tempo, até que James parou subitamente e se virou para ela. Emma, tem algo que quero te perguntar antes de partir. Ela o encarou, intrigada, enquanto ele tirava um pequeno objeto do bolso. Eu sei que tudo entre nós começou de forma complicada, mas você me fez enxergar o mundo de outra forma, e eu não. Quero perder isso. Quero você ao meu lado. Não importa onde eu esteja. Emma viu o anel em sua mão e sentiu o coração acelerar. Você está me pedindo em casamento? Sim, Emma. Você quer ficar comigo, não só na empresa, mas na vida? Ela ficou sem palavras, mas o sorriso que se formou em seu rosto respondeu por ela. Sim, James. E com as ondas batendo suavemente no casco do barco, eles souberam que poderiam enfrentar qualquer coisa juntos. Depois da proposta inesperada de James, Emma sentiu como se sua vida tivesse virado de cabeça para baixo. Seu sim veio de um lugar de emoção pura, mas a realidade não demorou a bater à porta. Com James prestes a deixar a empresa por um ano e Emma sob pressão crescente do conselho, a promessa de ficarem juntos parecia mais frágil do que nunca. No dia seguinte, Emma voltou ao escritório determinada a encarar a nova onda de desafios. Os vazamentos continuavam alimentando rumores na mídia, e Oliver Hayes não perdia uma oportunidade de minar sua autoridade. Mesmo assim, ela estava decidida. Provaria que era capaz de liderar a Cooper International na ausência de James. A primeira reunião do dia foi convocada por Oliver,
que não perdeu tempo em questionar o plano estratégico de Emma. Sentado no centro da sala com seu habitual ar de superioridade, começou. Com todo o respeito, senhorita Taylor. Acho que sua abordagem está otimista demais, considerando o momento crítico que estamos enfrentando, disse Oliver Hayes, com o tom frio de quem já havia planejado aquele ataque. Talvez precisemos de uma liderança mais experiente para lidar com os investidores. Emma, já esperando o golpe, respondeu com calma cirúrgica. O problema não é otimismo, Sr. Hayes. O problema é a falta de compromisso com uma visão de longo prazo. O que os investidores precisam é consistência. E é isso que eu estou oferecendo. Mas Oliver não tinha vindo para jogar limpo. Tinha um trunfo na manga. Com um gesto teatral, deslizou uma pasta pela mesa em direção a Emma. Nesse caso, talvez possa explicar por que alguns dos seus projetos recentes estão acima do orçamento. Isso não inspira exatamente confiança. Emma abriu a pasta e encontrou números manipulados. Os dados não batiam com os relatórios reais. Era um golpe baixo, milimetricamente calculado. Esses números estão incorretos, disse ela, firme, encarando Oliver sem desviar o olhar. Se alguém está tentando manipular os dados, é melhor pensar 2 vezes, antes que isso vá a público. A tensão na sala ficou insuportável. Executivos trocavam olhares silenciosos. Oliver não respondeu, mas seu rosto deixava claro. Ele não iria recuar. Enquanto Emma lutava contra um jogo sujo no conselho, James enfrentava seus próprios dilemas. Afogado em reuniões com a equipe de fusão, sua mente constantemente vagava, de volta para Emma. Ele sabia o quanto ela estava sob pressão, e sabia também que se afastar agora seria um erro fatal. Movido por algo mais forte do que o dever, talvez lealdade, talvez algo além, James retornou ao escritório no fim do dia. Ao entrar na sala de Emma, encontrou-a afundada em pilhas de papéis, exausta. Achei que você fosse tirar um tempo para descansar hoje, disse ele, cruzando os braços com um sorriso leve. Emma olhou para cima, surpresa, mas visivelmente aliviada. Não posso descansar enquanto o Oliver continua. Tentando me desestabilizar. Ele está jogando sujo, James. Ele se aproximou e segurou sua mão. Você não está sozinha, Emma. Estou aqui para garantir que ele não ultrapasse os limites. Ela suspirou, deixando um pouco do peso cair. Obrigada. Mas eu não posso depender de você para tudo. Se quero liderar de verdade, preciso enfrentar isso por conta própria. James sorriu, admirando a força dela. Mas você já está enfrentando. E está fazendo melhor do que qualquer um poderia imaginar. Naquela noite, James a convidou para jantar, não como CEO, não como rival, mas como alguém que queria oferecer um momento de respiro. Escolheu um restaurante discreto, longe dos holofotes e ruídos do mundo corporativo. A conversa rapidamente virou pessoal. Já pensou onde estaríamos agora se aquela noite no gala não tivesse acontecido? Perguntou ele com um sorriso provocador. Emma riu balançando a cabeça. Provavelmente ainda nos odiando. Ou fingindo que nos odiamos. Corrigiu James com um olhar malicioso. O momento descontraído foi interrompido pelo toque do celular de Emma. Ela hesitou, mas ao ver que era de um executivo de confiança, atendeu. Emma, você precisa voltar ao escritório. Algo urgente surgiu. Ela olhou para James preocupada. Parece que nosso descanso acabou. Ao retornarem ao prédio, Emma foi recebida com uma nova bomba. Mais documentos confidenciais haviam sido vazados. Dessa vez, detalhando planos internos para o futuro da empresa. A mídia já havia publicado as informações, e os investidores estavam em estado de alerta. Enquanto lia os papéis, Emma percebeu. Os vazamentos foram feitos para sabotar sua credibilidade. James, ao ver o conteúdo, não teve dúvidas. Foi o Oliver, disse ele sem rodeios. Está tentando destruir você e consolidar o controle no conselho. Emma respirou fundo, tentando não deixar o caos tomar conta. Então precisamos agir, antes que ele consiga.
E naquela noite os dois não descansaram. Lado a lado, analisaram cada documento, revisaram cada detalhe e traçaram uma estratégia. Não era apenas uma defesa. Era uma guerra declarada. E Emma Taylor não iria cair sem lutar. Eles decidiram reunir provas que ligassem diretamente Oliver aos vazamentos. Sabiam que isso exigiria tempo e paciência. À medida que trabalhavam lado a lado, em meio ao caos, a conexão entre eles se aprofundava. De alguma forma encontravam refúgio um no outro. Emma, você tem ideia de que está lidando com tudo isso melhor do que eu jamais conseguiria? Disse James, fazendo uma pausa para observá-la. Ela o encarou surpresa. Nunca pensei que ouviria isso de você. Ele sorriu com um brilho sincero nos olhos. Você me surpreende todos os dias. Ao amanhecer, Emma finalmente encontrou a prova que precisava. Uma série de e-mails de Oliver para um jornalista, detalhando os documentos, vazados e esboçando seus próximos passos. Ela se virou para James, segurando as páginas impressas. Conseguimos. James sorriu, o orgulho e a admiração estampados no rosto. Eu sabia que você conseguiria. Emma sabia que a batalha estava longe de acabar, mas pela primeira vez, sentia que tinham uma verdadeira vantagem. Agora era apenas uma questão de tempo até que Oliver fosse exposto. O escritório estava silencioso enquanto os dois revisavam os e-mails comprometedores. Cada linha reforçava as suspeitas. Oliver havia manipulado dados e informações para desacreditá-los. A sensação de alívio foi breve. Eles sabiam que revelar aquilo seria um jogo perigoso. Oliver era influente. Um passo em falso. E tudo poderia se voltar contra eles. James cruzou os braços, observando Emma, que examinava cada detalhe com foco intenso. Ele via o peso que ela carregava, mas também enxergava a firmeza em seu olhar. E isso só fazia com que ele a admirasse ainda mais. Ainda assim, havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Se revelarmos isso da forma errada, ele vai retaliar, disse James, rompendo o silêncio. Precisamos de algo mais sólido. Algo que o impeça de se defender. Emma ergueu o olhar do computador, os dedos ainda pairando sobre o teclado. Havia uma faísca de resolução em seu olhar. Então precisamos de aliados. Não podemos enfrentar Oliver sozinhos. Precisamos reunir pessoas que saibam do que ele é capaz. Mostrar a elas o impacto real das ações dele na empresa. James assentiu, impressionado com a clareza e firmeza dela. O plano fazia sentido, mas ele sabia que isso os colocaria numa posição vulnerável. A confiança no conselho já estava abalada, e envolver outros significava depender de pessoas que até então tinham permanecido neutras. Nas horas seguintes, organizaram os e-mails e criaram um dossiê detalhado para apresentar ao conselho. O relógio se aproximava da meia-noite, quando Emma finalmente fechou o último documento. James a observava do outro lado da sala, em silêncio, como se estivesse pesando o fardo que ela carregava. Você devia descansar, disse ele aproximando-se. Emma sorriu exausta, mas determinada. Não posso descansar enquanto ele ainda estiver lá fora. James segurou suavemente o rosto dela entre as mãos, forçando-a a encará-lo. Você não precisa carregar isso sozinha, Emma. Estamos juntos nisso. Lembra? Ela sentiu a sinceridade nas palavras dele e assentiu levemente. Era estranho para ela aceitar ajuda. Sempre foi quem segurava tudo sozinha. Mas havia algo em James que a fazia sentir-se segura, mesmo no meio do caos. Na manhã seguinte, Emma e James chegaram ao escritório antes de qualquer outro executivo. Sabiam que não havia mais tempo a perder. Convocaram uma reunião de emergência com os membros do conselho que ainda estavam indecisos quanto à liderança da empresa. Quando o grupo finalmente se reuniu, Emma assumiu a liderança. Segurava o dossiê com firmeza. Obrigada por virem. Tão cedo. O que tenho a dizer não é fácil, mas é necessário. Sua voz era firme, inabalável. Ela apresentou as provas de forma direta, revelando como Oliver havia utilizado informações internas para manipular decisões e minar a
Confiança na liderança de James. O ambiente mergulhou em um silêncio pesado. A cada página virada, a gravidade das ações de Oliver se tornava mais evidente. Ele não apenas comprometera a empresa, havia colocado em risco o futuro de todos que trabalhavam ali. Quando Emma terminou, foi Robert McCain, um dos membros mais antigos do conselho, quem rompeu o silêncio. Isso é muito sério. Mas precisamos confirmar que essas provas são autênticas antes de tomar qualquer decisão. James interveio, a voz carregada de autoridade. Eu mesmo verifiquei todas as informações. Se houver dúvidas, podemos chamar especialistas externos, mas isso não muda o fato. Oliver agiu contra a empresa e contra todos nós. As reações foram mistas. Alguns membros concordaram de imediato, outros hesitaram, visivelmente desconfortáveis com a ideia de confrontar Oliver diretamente. Foi então que Emma decidiu jogar sua última carta. Eu sei que pode ser difícil aceitar isso, mas fechar os olhos para essas ações nos torna cúmplices. Se queremos liderar com integridade, temos que agir agora. O impacto de suas palavras foi imediato. Um a um, os membros do conselho começaram a declarar apoio ao plano de expor Oliver. Apenas um ou dois ainda pareciam relutantes, mas a maioria já estava ao lado de Emma e James. Ao final da reunião, Emma sentiu um misto de alívio e tensão. Sabia que haviam dado um passo importante, mas a batalha ainda estava longe de terminar. James permaneceu ao lado dela enquanto os membros do conselho deixavam a sala. E quando ficaram sozinhos, ele finalmente falou. Você foi brilhante. Hoje, Emma soltou um leve suspiro, ainda processando tudo. Espero que tenha sido o suficiente. James se aproximou, segurando suas mãos com delicadeza. Foi mais do que suficiente. Você está liderando isso de um jeito que poucos seriam capazes. Ela o encarou, e nos olhos dele viu algo raro. Orgulho verdadeiro. Por um instante, esqueceu toda a tensão e sentiu-se grata por tê-lo ao seu lado. Naquela noite, em casa, enquanto revisava os próximos passos, Emma recebeu uma mensagem de James. Aconteça o que acontecer. Você já provou que é mais do que capaz. Nunca duvide disso. James. Emma sorriu ao ler. Sentia-se mais confiante do que nunca. Mas no fundo, sabia. O confronto final com Oliver ainda estava por vir, e ele não seria um adversário fácil. A sala do conselho da Cooper International estava lotada, mas o silêncio era ensurdecedor. Emma Taylor permanecia de pé no centro da sala, com o dossiê nas mãos. As provas contra Oliver Hayes. Ao seu lado, James, os olhos cravados em Oliver, que descansava relaxado em sua cadeira de couro, como se tivesse certeza de que nada daquilo o atingiria. Emma respirou fundo antes de começar. Sua voz, embora calma, carregava uma autoridade que fez todos se inclinarem levemente para ouvir. Nas últimas semanas, a Cooper International enfrentou desafios internos que ameaçaram não apenas sua integridade, mas sua própria liderança. E naquele dia, diante do conselho, Emma Taylor decidiu que a verdade não podia mais esperar. Hoje, eu apresento provas de que essas ameaças não vieram de fora. Ela disse, a voz firme, mas de alguém aqui, dentro desta sala. Ela abriu o dossiê e começou a projetar os documentos em uma grande tela. E-mails, alterações em relatórios financeiros. Vazamentos de informações confidenciais. Cada peça do quebra-cabeça se encaixava, e todas levavam a um único nome. Oliver Hayes. O clima na sala se tornou sufocante com cada nova evidência apresentada. Pela primeira vez, Oliver perdeu o sorriso confiante. Tentava manter a compostura, mas seu rosto revelava o desconforto crescente. Quando Emma concluiu, um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Isso é um absurdo, disse Oliver, levantando-se. Esses documentos foram claramente manipulados. Não há prova concreta de que eu tenha feito algo errado.
James se inclinou sobre a mesa, o olhar cravado no ex-colega. Manipulados? Temos registros digitais que confirmam a autenticidade de tudo. Isso não é uma questão de opinião, Oliver. É um fato. Oliver riu, mas sua voz já tremia. E o que vão fazer? Me expulsar sem uma investigação formal? Vocês precisam de mim para estabilizar essa empresa. Emma se levantou, encarando-o de frente. Nós não precisamos de alguém que coloca os próprios interesses acima da Cooper. E estabilizar a empresa? Já fizemos isso. Sem você. Sussurros começaram entre os membros do conselho. O equilíbrio de poder estava claramente mudando. Oliver olhou ao redor, buscando apoio. Mas ninguém se moveu. Até que Robert McCain, o membro mais antigo do conselho, se levantou. Senhoras e senhores, creio que as evidências falam por si. Proponho uma votação imediata para a remoção de Oliver Hayes e o encaminhamento das informações às autoridades competentes. A votação foi unânime. Oliver Hayes foi oficialmente removido da Cooper International. O ar na sala pareceu ficar mais leve, como se um fardo silencioso tivesse sido tirado dos ombros de todos. Ele saiu sem dizer uma palavra, mas lançou um último olhar a Emma. Um olhar carregado de ressentimento. Quando a sala esvaziou, Emma sentiu uma mistura de alívio e exaustão. James se aproximou e segurou suas mãos com firmeza. Você conseguiu. Salvou a empresa. Ela sorriu, mas seus olhos revelavam o cansaço de quem carregou o mundo nas costas. Eu não fiz isso sozinha. Não teria conseguido sem você. James sorriu, inclinando-se levemente em sua direção. Acho que formamos uma grande equipe. Naquela noite, James a levou para um jantar especial, em um restaurante no alto de um rooftop, com vista para a cidade. O local era iluminado por luzes suaves, cercado por uma brisa fresca. Era o primeiro momento de paz real após semanas de tensão. Eles brindaram. James segurou a mão de Emma sobre a mesa. Você sabe que, depois de tudo isso, eu não vou a lugar nenhum, certo? Emma riu, balançando a cabeça. Achei que você estava decidido a seguir com a fusão internacional. James suspirou. A fusão pode esperar. O que temos aqui é mais importante. O coração de Emma deu um salto. Ela sabia o quanto era raro ouvir James colocar qualquer coisa acima do trabalho. Aquilo, vindo dele, era uma declaração mais poderosa que 1000 palavras. Antes que ela pudesse responder, James se inclinou e a beijou, suavemente, mas com uma intensidade que deixava claro. Ele estava ali, por ela, pela história que estavam construindo. Pela primeira vez, ambos sentiram que o futuro finalmente estava em suas mãos. Meses depois, a Cooper International prosperava sob a liderança de Emma e James. As mudanças que eles implementaram trouxeram não apenas sucesso financeiro, mas também uma cultura renovada de integridade e colaboração. Emma continuava a liderar com firmeza, equilibrada por uma empatia que conquistava todos ao seu redor. James, ao seu lado, assumia um papel mais solidário do que nunca. Havia aprendido que liderar não era apenas sobre controle, mas sobre confiança, inspiração e parceria. Certa noite, enquanto ainda trabalhavam tarde no escritório, Emma olhou para James e perguntou: Você se arrepende de ter ficado? James sorriu, dando um passo em sua direção. Nunca. Ficar foi a melhor decisão que já tomei. Ficaram em silêncio por um instante, simplesmente apreciando a companhia um do outro. Os meses que se seguiram foram transformadores para os dois. A Cooper International estava mais forte do que nunca, guiada pela liderança estratégica de James e pela visão inovadora e humana de Emma. As lutas do passado pareciam uma lembrança distante, substituídas por um amor que crescia mais profundo a cada dia. James sabia que sua vida havia mudado para sempre desde que Emma entrou nela. Ela não apenas reformulou sua visão sobre liderança, como também o ensinou o que significava se abrir para o amor. Numa noite tranquila, no terraço do apartamento que agora dividiam, James tomou uma decisão.
Emma, disse ele, segurando sua mão com delicadeza. Desde o momento em que te conheci, você desafiou tudo o que eu acreditava. E isso foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. Emma sorriu, surpresa com a ternura no tom dele. Esperava algo casual, mas o olhar nos olhos de James mostrava que aquilo era sério. Eu não consigo mais imaginar minha vida sem você. Você é minha parceira em tudo. No trabalho, na vida e em tudo o que vier pela frente. Por isso, eu quero te perguntar. Ele fez uma pausa e tirou um pequeno anel do bolso. Você quer se casar comigo? Emma cobriu a boca, completamente surpresa. Embora soubesse que se amavam, não esperava que James fosse propor assim, de forma tão espontânea. Lágrimas preencheram seus olhos enquanto ela assentia, emocionada. Sim, James, eu quero. Ele deslizou o anel em seu dedo e a beijou sob as luzes da cidade, que pareciam brilhar ainda mais intensamente, como testemunhas silenciosas do momento mais especial de suas vidas. O casamento foi marcado para alguns meses depois, uma cerimônia simples e elegante que refletia a essência do casal. Realizada em um jardim repleto de flores brancas sob um céu azul radiante, foi um evento íntimo, com amigos próximos, familiares e colegas importantes da empresa. O ambiente era tomado por alegria, sorrisos e celebração. Emma estava deslumbrante, em um vestido clássico de renda, com detalhes sutis que destacavam sua beleza natural. James, ao vê-la caminhar pelo corredor em sua direção, ficou sem fôlego. Nunca pensou que encontraria alguém que o completasse tão perfeitamente. Depois de tudo o que viveram, cada passo de Emma até o altar carregava significado. Seus olhos encontraram os de James, e naquele momento, todas as lutas, todos os obstáculos, cada noite de incerteza, tudo valeu a pena. Seu amor havia sido forjado no caos e sustentado pela coragem. No altar, o oficiante começou a cerimônia, mas, para Emma e James, o mundo ao redor simplesmente desapareceu. Só existia o que sentiam um pelo outro. Ao trocar os votos, James falou com emoção. Emma, você não é apenas a mulher com quem eu quero passar o resto da minha vida. Você é o motivo pelo qual eu acredito que o amor pode transformar tudo. Você me ensinou que a verdadeira força está em compartilhar, confiar e crescer juntos. Os olhos de Emma brilharam, e naquele instante, entre promessas sussurradas e olhares que diziam tudo sem palavras, dois corações se tornaram um só, unidos não apenas pelo amor, mas pela jornada que enfrentaram para chegar até ali. Prometo estar ao seu lado em todos os momentos, nos fáceis e nos difíceis. Você é meu lar, meu parceiro, meu amor. Emma sorriu, uma lágrima escorrendo silenciosamente por sua bochecha. Quando chegou sua vez, ela segurou as mãos de James com firmeza e disse: James, você me mostrou que até os corações mais fechados podem se abrir. Me ensinou que força não é apenas superar desafios, mas enfrentá-los ao lado de quem se ama. Prometo te amar todos os dias das nossas vidas, apoiar cada uma de suas escolhas e construir uma história digna do que começamos juntos. Enquanto trocavam as alianças, os convidados aplaudiram com entusiasmo, mas Emma e James estavam alheios a tudo. Quando o celebrante os declarou marido e mulher, James se inclinou para beijá-la, selando ali uma promessa de futuro, amor, confiança e parceria. A recepção foi repleta de alegria verdadeira. Amigos e familiares brindaram ao casal, compartilhando histórias engraçadas e emocionantes sobre a trajetória deles. James, normalmente reservado, surpreendeu a todos com um discurso sincero ao longo da noite. Quero agradecer a cada um por estar aqui hoje. Mas mais do que isso, quero agradecer a Emma por transformar a minha vida. Você é a melhor coisa que já me aconteceu. E espero que todos aqui encontrem algo tão especial quanto o que eu encontrei com você. Emma o abraçou, com os olhos marejados, e os dois dançaram sob as luzes do jardim.
Enquanto os convidados assistiam com sorrisos emocionados, o casal irradiava felicidade, e ninguém ali duvidava de que estavam destinados a construir uma vida cheia de amor e conquistas. Naquela noite, com as estrelas brilhando no céu e os últimos convidados indo embora, Emma e James sentaram-se sozinhos, no jardim sob a suave luz da lua. Não precisavam de palavras, apenas entrelaçaram as mãos, certos de que juntos poderiam enfrentar qualquer coisa. E você? Acha que Emma fez certo ao perdoar James? Compartilhe sua opinião nos comentários. Avalie essa história de 0 a 10. Qual é a sua nota? Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma das nossas histórias inspiradoras. E clique aqui na tela final para ver mais histórias emocionantes como esta.